Mesmo que você não acredite, você está cheio de bloqueios emocionais te travando nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua vida em geral. Fala pessoal, eu sou o Jordan, muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Seja Melhor Hoje, onde a gente vai falar sobre finanças, negócios e empreendedorismo e como ser uma pessoa melhor a cada dia. Hoje eu vou falar sobre os bloqueios emocionais e o impacto deles nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira e na sua vida em geral. Então, desde como eles surgem até como a gente começa a resolver esse tipo de problema e como eu consegui lidar com os meus. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu livro chamado Crescer Sem Pai, onde eu mostro como eu desenvolvi a maioria dos meus problemas, das minhas dificuldades e bloqueios emocionais que eu trago desde a minha infância. Na sua vida deve estar cheio de bloqueio, que surgiu lá na sua infância. Então vou deixar o link aqui na descrição, porque nesse livro eu mostro como eu desenvolvi o problema e como eu comecei a solucionar os problemas muito antes de saber o que era um bloqueio emocional. Olha que louco, mesmo sem saber, eu comecei a resolver os problemas enfrentando eles. Então corre lá, clica no link que você vai conhecer, você vai adorar. Bom, falar de bloqueio é uma coisa que chega a ser um tabu. Quando eu falo com alguém, eu digo, cara, isso é um bloqueio emocional, tá com bloqueio emocional. A pessoa se retranca e diz, não, como assim? Ela usa 1000 artimanhas pra dizer que não. Porque pra ela é como se fosse, como assim eu tenho um bloqueio emocional? Entende? Como assim eu? Porque a pessoa já se sente tão superior ao mundo que não, eu não tenho nenhum problema emocional. Mas na verdade isso é algo que quase todas as pessoas têm. Não vou dizer que todas as pessoas têm. Porque para surgir um bloqueio é tão simples, é tão básico. Às vezes é um detalhe que já surge um bloqueio em você. Então não é vergonha nenhuma ter bloqueio. Eu tenho centenas de bloqueios emocionais. Eu e a minha esposa aqui é o senhor e a senhora bloqueio. Todo dia a gente está tentando ressignificar cada um dos bloqueios que surgem, que a gente percebe. Quando você consegue, isso é um bloqueio. Perceber o bloqueio emocional, pronto, ali você já deu um start. Então, se você aceita o problema, entende que isso é um problema na sua vida, ponto, já começa a melhorar as coisas. O problema é, sempre que você perceber que alguém tem um bloqueio e você falar isso pra ela vai fechar e dizer, não, eu não tenho. Como assim eu? Entende? O nosso ego é tão grande a ponto de a gente achar que a gente é tão foda que nada dessas coisas nos atinge. A depressão, um monte de gente falava de depressão e um dia caiu na depressão. Então é o seguinte, a nossa mente, ela é algo tão complexo e tão poderoso que você mesmo pode se atrapalhar com esse poder. Porque a gente, quando nasceu, a gente não ganhou um manual. Faz isso, faz aquilo. A gente tem que aprender na prática. E muitas vezes a gente não está preparado para ouvir pessoas que já entenderam algumas coisas para nos explicar. Então o nosso ego é tão grande que não deixa que a gente perceba os problemas, os bloqueios emocionais e muito menos note que a gente também é abalado com essas coisas. Então é o seguinte, a gente está se abalando com a nossa própria inteligência. As pessoas pensam, eu quero paz interior. Arranca metade do teu cérebro. Aí você vai ficar que nem um zumbi. Pronto. Você vai ter paz, não vai ficar pensando em problema, não vai ficar pensando em nada. Então, se você parar pra pensar, isso é um problema, mas é algo natural que a gente trata como um problema. Por exemplo, vou te falar de alguns bloqueios meus que vai fazer sentido na sua cabeça. Presta atenção e me acompanha até o final. Se chegou até aqui, para o que você está fazendo e ouve o vídeo porque eu vou te mostrar como lidar com isso. E você vai ver que você também tem. Um exemplo, tá? Primeira vez que eu fui casado, o que aconteceu? Teve toda uma briga familiar e a gente acabou se separando. E aí depois eu conheci a minha esposa, enfim, a minha esposa atual. Mas algumas coisas que ficaram na minha cabeça até hoje, desde o meu primeiro namoro, que a menina me traiu. Então, desde o primeiro namoro, onde a menininha lá, eu tinha 10 anos de idade, e a menina ficou com outro menino, me traz bloqueios desde aquela época, pensando que toda menina vai me trair. Você entende? E consequentemente, isso aconteceu. Em quase todos os meus relacionamentos. Porque é algo que eu atraía pra mim, inconscientemente. Então eu virava um cara extremamente ciumento, eu ainda sou ciumento, eu ainda tento tratar isso o tempo inteiro na minha cabeça. E eu tenho dificuldade. Então o que acontece? Desde o meu primeiro relacionamento, lá, nem sei se dá pra chamar de relacionamento, primeiro namoro, vamos dizer assim, com uma menina com 10 anos de idade, um relacionamento que eu já era um pouquinho mais velho, que eu tinha ali 14 anos, terminou numa traição também. Então, isso vai se acumulando e pronto, formou um bloqueio emocional. Eu acho que isso sempre vai acontecer. Então, quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? E isso, ele é startado, ele inicia esse sentimento do bloqueio com alguma coisa. Por exemplo, uma coisa matinal. Quando você tem que tomar uma decisão, alguém vem e te pede alguma coisa, você precisa tomar uma decisão, pronto, bloqueou. Porque aquele gatilho
foi ativado. A minha esposa, por exemplo, eu consigo ver vários bloqueios delas e a gente conversa sobre isso e tenta melhorar. Para gravar os vídeos do nosso treinamento de Instagram, vou deixar aqui o link na descrição também para você conhecer. A gente fez um treinamento para ensinar as pessoas a mexer no Instagram. E a minha esposa é, vamos dizer, uma expert nisso, ela sabe fazer isso. Só que na hora de gravar os vídeos, ela fala, eu não consigo. Não, eu não consigo, eu não consigo. Como pode? Gravando história ela não tem dificuldade, mas quando eu tô com ela, ela não consegue. Você entende? Então já tá na cabeça dela que ela não consegue, não consegue, não consegue, não consegue. Quando você fala, eu não consigo, automaticamente você vai estar tirando todas as opções que você teria de conseguir. Pronto, eu não consigo. Acabou. Fecha aqui. É um bloqueio? Outro bloqueio. Não é bem um bloqueio, mas é algo que acontece comigo, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu fui casado, a gente comprou móveis para nossa casa. A gente comprou um guarda-roupa. E eu nunca esqueço da cena de comprar. Isso é algo que vai estar sempre na minha cabeça. E aí o que aconteceu? Eu lembro de ter abrido aquelas portas e ver aquele cheirinho de novo. Só que eu não lembrava que eu lembrava. Então a gente comprou um móvel aqui para nossa casa agora. Eu tava lá arrumando os móveis, tinha que parafusar um negócio, eu fui lá e parafusei. E aí quando eu entrei, abri a porta para botar um parafuso, vi aquele cheiro de novo. Pum. Gatilho. Me lembrei daquele guarda-roupa que nós tínhamos comprado há, sei lá, 10 anos atrás. Meu primeiro relacionamento. Como que pode isso? E tava na minha cabeça durante 10 anos e eu não lembrava. Porque tava lá no meu inconsciente. Aí eu penso, eu já esqueci isso. Quando vê, você não esqueceu. Então sempre que você tem que tomar uma decisão sobre o seu relacionamento, aquela lembrança tá lá. Te lembrando, olha, lembra que deu merda? Todo mundo realizando seus sonhos, conseguindo suas coisas e eu na merda. Na merda, na merda, na merda. Entendeu? Então, enquanto a gente não tratar esse problema, todas as coisas ruins que aconteceram desde que você era criança estão aí guardadas no subconsciente. Prontas para um start. Puf, e você não precisa lembrar conscientemente. É só o seu cérebro sempre travando porque ele sabe que aquilo ali já deu merda. Só que às vezes não foi culpa do que você fez. Então se você precisar fazer de novo, não é um problema. Mas o seu cérebro entende diferente. Então para que você comece a tratar isso, eu já vou te mostrar como é. Mas antes disso, clica no link aqui embaixo que eu te falei para você conhecer o livro Crescer Sem Pai, onde eu te mostro como eu lidei com os meus bloqueios e como eles surgiram e como eu comecei a ressignificar eles. Não esquece, clica aqui no link e dá uma olhada lá. Bom, agora, como que você resolve esse tipo de bloqueio? Não é algo super mágico, como a gente imagina que é, mas sim uma forma de ressignificar aquilo que aconteceu. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero ressignificar um móvel novo. Eu vou lá, sinto aquele cheiro, vai vir aquela lembrança e eu vou colocar uma nova lembrança nesse lugar. Como algo de prosperidade, algo bom. Outra coisa, eu tenho bloqueio com, sei lá, bebida. Eu não bebo. Por que eu não bebo? Porque meu padrasto bebia, só deu problema. Meu pai biológico bebia que nem um louco, só deu problema. Então na minha cabeça, bebida igual a problema. Isso é um bloqueio ruim? Eu não vejo dessa forma. Então deixa esse bloqueio lá. Eu não preciso beber. Mas muitas vezes é melhor você ressignificar isso na sua vida, que o problema não é a bebida, e sim o excesso, para você ser uma pessoa livre. Muitas vezes, ser uma pessoa livre é a parte mais importante. Então se você tá aqui comigo, continua. Assiste até o final que você vai ver que só você começando a lidar com isso, esses bloqueios vão sumir. E quantas vezes você brigou com a sua esposa ou com o seu esposo porque era um bloqueio seu? Ele não pode sair pra jogar bola que vai me trair. Ela não pode sair pra arrumar o cabelo que vai me trair. Muitas vezes você tá todo bloqueado e perde pessoas maravilhosas à sua volta justamente porque você não sabe lidar com isso. E não saber lidar não é o problema. O problema é você não querer entender como lidar com os seus bloqueios. Quando você começar a ressignificar isso, aí as coisas começam a mudar. Como que você ressignifica? Acreditando, confiando novamente. Mas se acontecer de novo, não tem problema. Um momento, se você não der a oportunidade das pessoas para elas mostrar quem elas são de verdade, você sempre vai ficar com essa desconfiança. A melhor coisa é a liberdade de poder dizer assim, mostra pra que você veio. E se for pra trair, trai então. Aí é bom pra você. Você vai saber quem aquela pessoa era. Aí você pode partir pra uma outra pessoa melhor. Então muitas vezes você dá essa liberdade para as pessoas errarem para ver se elas realmente, para elas mostrar quem elas são de verdade, vai conseguir ressignificar isso na sua vida. Enquanto você não der a liberdade para essa pessoa errar ou não errar, para ver quem ela é de verdade, para mostrar qual é o verdadeiro caráter dela, nada muda. Enquanto você, vamos imaginar eu tenho um bloqueio de bebida, eu for lá e beber um pouquinho e entender que isso não é o problema é o vício, o problema é a compulsividade e não a bebida, só que o nosso bloqueio normalmente é em cima de alguma coisa e não do excesso dessa coisa, entendeu? Então, por exemplo, é a bebida, não é o excesso da bebida, não é o vício que é o bloqueio emocional. O bloqueio emocional tá em cima daquela pequena coisa, é de sair, quando vê não é a sua esposa sair que vai ser um problema. O problema é você estar com alguém que não tem caráter. Essa é a verdade. Então, basicamente é o seguinte, como que você faz para resolver esse problema? Ressignificando. Dando a oportunidade da pessoa errar.
Se ela errar, ótimo, que bom, mostrou pra você quem ela era de verdade. Ressignificando a bebida, ressignificando as coisas na sua vida. Que o problema não são coisas, o problema são vícios, o problema são excessos. Esse é o verdadeiro problema. Pequenas coisas que vão ativando esses gatilhos na sua cabeça quando você precisa tomar uma decisão, por exemplo, financeira. Então isso impacta na sua vida financeira, nos seus negócios, na sua vida em geral. Então, vamos começar a ressignificar juntos, espero que você tenha gostado. Antes de você ir embora, eu vou deixar um videozinho aqui para que você assista também. Continua se desenvolvendo e fica aqui comigo porque é o seguinte, juntos a gente é muito mais forte, a gente vai muito mais longe. É nóis, até a próxima.